No ar, na cara do Golcast, hoje com um cara convidado dos grandes, viu? Na apresentação, eu, Luiz Carlos Galeto, João Paulo Quintela e Fernanda Alves. Vamos conversar com esse cara que tem 1,85 m, 35 anos, olhos claros, goleador, Edson Cariús. Muito obrigado por ter vindo, viu, cara? Valeu, cara. Eu que agradeço a todos vocês pelo convite, né? Espero que seja um bate-papo bem legal. Vai ser sim. Então vamos primeiro agradecer nossos patrocinadores, Sabor Nobre, que está sempre com a gente aí, Boins Jeans, Efra Mídias, Porto Capas e Porto Copos, que sempre está com a gente desde o episódio número 1. Então vamos começar. Pessoal, fica à vontade então, para a gente fazer. Eu vou só mandar a primeira pergunta, depois a gente começa o bate-papo aqui. Como é que foi o 2023 do Edson Cariús? Como é que ele avalia? Portuguesa do Rio, né? Botafogo de Ribeirão Preto. Como é que foi esse 2023 para ti? Foi um 2023 muito bom, né? Na minha avaliação, onde iniciei o Campeonato Carioca, jogando pela Portuguesa. E assim, depois eu recebi um convite, né, de um clube do Paraguai para poder jogar a Copa Sul-Americana. Acho que todo jogador ele quer jogar uma Sul-Americana, uma competição como essa, grandiosa, né, internacional. Sim. Então, para mim, foi assim, algo que eu não esperava naquele momento, né? Mas aí Deus abençoou e eu tive a oportunidade de jogar a Sul-Americana, marcar gols, né? Ser um dos artilheiros da competição também, tá ali no top 10 ali dos artilheiros, isso é muito bom. E depois uma Série B também, voltar a jogar uma Série B, então foi um ano assim bem proveitoso, graças a Deus. E na Portuguesa, qual foi o jogo mais marcante assim? Eu sei que você teve gol lá no Maracanã, como é que foi? Para mim o mais marcante foi na estreia, né, que a gente pegou o Flamengo, por mais que as pessoas olhem só pro resultado do jogo, né, que a gente perdeu o jogo, acho que 4-1, mas para mim foi marcante porque eu tive uma experiência bacana de poder jogar no Maracanã com 64 mil pessoas e poder marcar um gol, né, no Maracanã. Isso para mim foi um dos momentos mais marcantes da minha carreira, poder deixar a minha marca também em um estádio como o Maracanã é algo sem comentários. E como é que foi essa ida para assim, a saída da Portuguesa para o Paraguai? Como foi que se deu isso? Antes mesmo de acabar, né, a competição, de se encerrar o Campeonato Carioca, acho que eu tinha jogado 4 ou 5 jogos, e aí eu recebi esse convite, né, e a janela estava prestes a se fechar lá do futebol sul-americano. E aí tinham pressa na contratação e o clube iria disputar a pré-sul-americana, né? Teria um jogo contra o General Cavalheiro, que é do mesmo país, e esse jogo já era na semana seguinte. E aí eu tive que apressar, conversei com o pessoal lá da Portuguesa, acabou que a gente entrando em acordo. E para mim foi muito bom poder jogar uma Sul-Americana, né? Porque eu já tinha participado na época aqui pelo Fortaleza, mas não tinha entrado em campo, tinha ficado no banco de reserva. E dessa vez não, foi uma experiência bacana, poder jogar realmente, poder marcar gols, foi bem uma coisa assim sensacional mesmo na minha carreira. E só para finalizar essa parte aqui de 2023, né? Então você encerrou no Botafogo de Ribeirão Preto, segunda divisão. Como é que foi essa passagem por lá? Foi muito boa, porque assim, no geral eu posso avaliar de uma forma positiva, porque eu não tinha jogado ainda no futebol paulista, né? Não tinha tido uma experiência ainda em nenhum clube do futebol paulista. As pessoas falavam muito bem do futebol paulista, da região, dos clubes que são muito bem organizados, e eu pude também presenciar isso, né? O Botafogo, uma equipe altamente organizada, que é SAF agora também, né? Então foi uma experiência bem bacana em poder voltar a jogar a Série B e também atuar no futebol paulista. Em 2024 é Ipiranga, Rio Grande do Sul. 2024. Contrato de quanto tempo lá? Até o final da Série C. Legal. Pelo e vem menos jogar duas aqui, vezes, né? e a gente vai ter que falar dessa lei do ex, porque não tem como falar de Edson Cariús sem Ferroviário. E apesar de um 2023 positivo, 2022 não foi tão positivo assim, né? A gente sabe que, apesar de que você foi ídolo no Ferroviário, teve toda a questão de que o clube caiu naquele ano. Como é que se deu todo esse processo? Olha, 2022 foi um ano assim bem difícil, né? A gente iniciou um ano, para mim individualmente, eu iniciei sendo artilheiro do Campeonato Cearense, né? Para mim foi muito bom voltar a ser artilheiro do Campeonato Cearense, mas assim no geral, quando você para analisar, não foi assim o que estava planejado tanto por mim individualmente como aquilo que o clube tinha como planejamento, né? Porque acabou que a gente sendo rebaixado. Então foi um ano assim bem difícil de poder, inclusive que depois que tudo se encerrou, a temporada se encerrou, parei muito assim para pensar,
porque da mesma forma que eu coloquei o Ferroviário na Série C, eu participei do rebaixamento do Ferroviário para a Série D. Então é bem difícil você saber lidar com essa situação. Então foi um ano assim bem complicado, bem difícil. A gente 2022 ainda que a Fernanda levantou, né, a gente sabe que óbvio não dá para isentar os jogadores da culpa também, né, de rebaixamento. Mas também teve turbulência administrativa que deve ter atrapalhado, né, Carlos? Isso é eu costumo falar que quando para as coisas funcionarem bem dentro de campo, as coisas fora de campo têm que estar conectadas com o campo, né? E o resultado disso, assim, eu posso citar aqui como exemplo para vocês, foi o 2018. A gente era bem conectado, né? A conexão fora de campo com dentro de campo a gente foi perfeito. Então, esse momento turbulento que aconteceu em 2022 no Ferroviário acabou que prejudicando em todos os setores que fez com que a gente chegasse a uma situação que a gente se viu no rebaixamento para a Série D, né? Então, isso é bem complicado. Quando não tem essa conexão, essa situação de fora para dentro, se torna uma coisa difícil quando se trata de futebol. Mas, por exemplo, no Paraguai você viveu um momento muito bom, acredito que fica cravado na sua história. O Ferroviário também é um clube que, para a sua carreira profissional, tem o lado positivo e negativo que crava na sua história também? Claro, com certeza. Eu sou um tipo de... Eu não vou nem falar jogador, como ser humano mesmo, eu paro muito para pensar e analisar em tudo que eu faço. Então, da mesma forma que eu acabei de falar para vocês, que eu marquei o meu nome na história do Ferroviário como um lado positivo e com acesso para a Série C, aconteceu o descenso também. Mas se a gente for olhar num geral assim, fica uma marca mais positiva do que negativa. Muitas das vezes o torcedor pode até ver assim, não, mas participou de um descenso. Só que quando eu cheguei no Ferroviário, eu via um clube carente, uma torcida carente de vitórias, de conquistas. Então, eu pude participar desse momento assim, histórico do Ferroviário. Então, assim, tudo que a gente faz, principalmente quando você está dentro do futebol, com conquistas, com vitórias, tem as suas marcas, né? E a gente tem que saber levar tanto a marca positiva como a marca negativa. Mas o Ferroviário sempre vai ser um clube que eu amo, que eu gosto de verdade. É um clube que, assim, eu acho que talvez poucas pessoas sabem, mas desde 2019, início de 2019, que eu sou sócio do Ferroviário, né? Então, legal. Eu tento ajudar da melhor forma possível. Por mais que tenha essa marca negativa do descenso, mas eu faço parte da história do Ferroviário não só como um atleta que eu participei dentro de campo, mas o que está ao meu alcance para poder ajudar, eu sempre tenho ajudado da melhor forma possível. E pode ter certeza, assim, eu estou falando de quem está fora, né? Que a balança está bem desequilibrada em relação a ser positiva a sua passagem pelo Ferroviário, né? Sim. Todo mundo tem o Cariús como uma imagem positiva na história do Ferroviário. Sim, com certeza. E eu fico feliz por isso, porque... esses dias eu me encontrei com alguns torcedores do Ferroviário e eu fico feliz quando tem esse encontro, porque eles sempre têm esse carinho. Na verdade, eles não lembram tanto do descenso que aconteceu. Exatamente. Mas lembram do Cariús de 2018, que deu alegria para eles, que resgatou assim, uma paixão que praticamente estava adormecida por questão de conquista, de títulos, de alguém que chegasse e que fizesse encantar o torcedor. Que o time acreditar que poderia conquistar as coisas. Exatamente. Então, assim, eu fico feliz quando tem esse reconhecimento também do lado do torcedor. Cariús que é identificado com o Ferroviário, como estamos falando aqui, né? E veio para o Ferrão do Floresta, né? Mas antes disso, por onde passou? Subúrbio, futsal, a base? Como é que foi essa história do Cariús? Olha, base, na verdade não tive base, né? Já comecei no futebol já muito tarde, iniciei a minha trajetória profissional no Iguatu 2012, né? Quantos anos, já estava com 24 anos, né? A gente iniciou a terceira divisão em julho a gente começou a treinar, a competição se iniciava em setembro. Em outubro eu completei 25 anos. Ou seja, foi uma tarde, já né? começou bem tarde. Começou com 24 anos, já teve essa história toda aí positiva. Talento, né, meu filho? Talento. É algo assim, eu costumo dizer que são coisas que estavam reservadas, que Deus foi assim abençoando, né? Porque sair do interior da forma que eu saí, começar com quase 25 anos, já 24 anos, e ter assim o sucesso que eu conquistei
não é fácil, né? Cara, Você sair do massa, interior, cara. chegar na capital e conquistar títulos, conquistar o carinho do torcedor. Então, isso é coisa de Deus, né? E complementando a sua pergunta, né? Depois de Iguatu, passei por Barbalha. Né? A gente foi campeão, aí subiu o Barbalha da terceira para a segunda, fomos campeão da Copa Farias Lopes também. Foi um ano histórico, 2013, né, para o Barbalha, onde a gente conseguiu esse título. Marcou muito assim, a cidade de Barbalha, né, o clube. Né? E depois de Barbalha, aí voltei para o Iguatu novamente, em 2015, Quixadá, foi a primeira vez que eu joguei a primeira divisão do Campeonato Estadual aqui no Ceará. Aí Souza, Alto Santo, aí Coruripe, em Alagoas, aí vim para Uniclinic também, né? Foi o primeiro ano que eu consegui ficar, foi eu e outro jogador que a gente ficou empatado no número de gols no Campeonato Cearense, né? E aí tinha o Magno Alves, tinha grandes jogadores, Concorrência. então a Concorrência pesada. era pesada, né? E aí Uniclínica, aí Floresta, e do Floresta de 2018, cheguei no Floresta em 2017, fiquei em 2017, a gente foi campeão da Farias Lopes, né, que a gente foi campeão em cima do Fortaleza, foi um ano também, e iniciei o ano de 2018 no Floresta, e depois eu fui pro Ferroviário, onde tudo começou uma trajetória brilhante. Fez o Cearense pelo Floresta, e a isso. Série D pelo Ferroviário, sendo o artilheiro da equipe e tal. Campeão, né? Isso. A tua característica sempre foi de centroavante ou veio mudando com o tempo? Olha, eu sempre gostei de jogar nessa posição, só que em alguns clubes que eu joguei, citando um exemplo aqui, que foi com o Raimundo Wagner, que é o Raimundinho, no Alto Santo, eu joguei, e também no Iguatu também eu cheguei a jogar, joguei alguns jogos como ponta, né? Já estava essa implementação de jogar com dois pontas, Extremos, né? com extremo, né? E um centroavante. E como tanto nos dois clubes já tinha um centroavante, e eu tinha essa facilidade também de cair um pouco para os lados, e eu acabei jogando alguns jogos, mas a minha característica sempre foi ser centroavante, né? Dominar essa parte ali da área foi... É isso que eu te pergunto, assim, e como um 9 nato, né, que você se define, né, um centroavante nato, qual é o teu diferencial, assim? Porque a gente sabe que tem muito jogador que é posicionamento, já sabe quando o cara vai cruzar, já sabe mais ou menos combinado com o cara que vai cruzar, ou você já se afasta do zagueiro. Conta teu segredo aí pra tu... Tem nenhum zagueiro escutando, não. Conta teu segredo aí pra sair dessa marcação, que hoje em dia é muito forte, né, do futebol, pra poder fazer gol. Qual é o teu diferencial, assim, dentro da área? Olha, eu acho que o primeiro diferencial que existe no centroavante é você ter o senso da sua marcação, aonde você está bem posicionado, porque muitas das vezes você está numa posição que você entende que você vai conseguir chegar numa bola mais levantada ou numa bola mais rápida, e muitas das vezes você vai de encontro a essa bola e isso acaba facilitando. Quando a gente está de uma parte, não, eu sou um centroavante, estou mais fixo aqui, eu deixo o zagueiro colar em mim, isso já dificulta um pouco mais. Então, eu sempre gostei de sair da marcação, porque eu sempre gostei de chegar na bola antes do que o meu adversário, do que o defensor, porque isso facilita para mim. Quando eu deixo um zagueiro, um defensor ficar mais próximo de mim, isso dificulta a questão de movimentação, de cabeceio. Isso bem antes de receber a bola, né? Exatamente. E para isso a gente também tem que entender o companheiro, e o companheiro tem que entender o que eu gosto de fazer, né? Eu sempre costumo falar assim, olha, eu só quero que vocês prestem atenção na minha movimentação. E isso a gente faz o quê? Em treinamento. É treinamento, porque num jogo não tem como você estar toda hora prestando a movimentação. Então, um exemplo claro aqui de 2018, o Lucas Mendes, lateral direito, quando ele chegou, ele falou assim, olha, eu quero saber como que você gosta que eu jogue a bola na área. Eu falei assim, eu só quero que você jogue na área. Não quero que você me procure. Rasteiro ou por cima, tanto faz. Só quero que você jogue, porque eu sempre vou atacar a bola. Eu nunca vou esperar a bola para mim poder cabecear, fazer algum tipo de movimento. Eu quero que você só jogue na área. Portanto, que eu acho que o Lucas, naquele ano, 2018, foi o cara que mais me deu assistência. Ele pegava a bola, só jogava na área, e eu tinha antecipação, saía de trás da marcação. Muitas vezes o zagueiro estava na minha frente. Quando ele já olhava, eu já estava do lado. Por quê? Porque eu via
prestava atenção muito no senso de marcação dele e sempre tinha 1 metro de distância dele. E quando o atacante tem 1 metro de distância do zagueiro, dificilmente o zagueiro vai conseguir pegar o atacante. Falando nesse ponto aí da antecipação, não sei se você vai lembrar de um jogo que teve foi no Castelão, não sei se foi 2018, acho que você antecipou um zagueiro, quase que o cara rasga a tua cabeça. Acho que... Que jogo foi? Tu lembra disso, né? Lógico, né? Foi contra o Globo, né? Eu saí do banco de reserva, estava machucado, saí do banco de reserva. E é justamente o que eu acabei de te falar. A bola foi no Lucas, ele levantou e quando eu antecipei o zagueiro, quando ele me procurou, já tinha saído. A única opção dele foi pegar na minha camisa e rasgou a camisa. Portanto, que eu saí com ele puxando na minha camisa e eu conseguia fazer o gol. Se eu não consigo fazer o gol, seria pênalti. Por quê? Porque ele me deu uma distância para que eu pudesse fazer aqui dali. Se ele cola em mim, provavelmente ele ia colocar o braço e eu não teria tanto movimento de sair para poder fazer o gol, né? Então, foi assim, foi até um jogo marcante para mim também, porque eu vinha de lesão, tinha que ficar 2 jogos fora. E aí nesse jogo contra o Globo eu iniciei no banco de reserva e depois o professor Marcelo Vilar precisou de mim e a gente ganhou, entrei, consegui fazer o gol da vitória, então foi assim bem marcante esse jogo também. Por falar em jogo marcante, eu queria que a gente comentasse aquele Ferroviário e Corinthians 2-2. Edson Cariús fez 2 gols, se você puder não narrar pra gente, mas relembrar como é que foi a jogada e como é que foi depois disso, né? Depois a repercussão, né? Esse deve ter sido um jogo marcante também, né? Marcante. Isso aí foi um jogo bem, assim, que todo jogador gosta de jogar, na verdade, né? A motivação. Ó, o zagueiro tava na frente da bola, né? Mas tu chegou antes. A motivação, né? Por ser um jogo grande contra uma equipe grande do futebol brasileiro, né? Futebol mundial. Então, você sempre tá com uma motivação bem... E era o Cássio, né? Era o Cássio. Não tem bola perdida, né, cara? Para o matador. Olha, porque aí já estava quase perdida, mas foi lá. Qualquer outro jogador teria desistido da... Isso, exato. E esse aí? Esse aí quase também que era gol. O Fernandes cruzou, esse aí o Leandro cruzou e conseguiu antecipar também, né? Foi só o ensaio primeiro, foi? Só o ensaio. Tu lembra, assim, lógico que tu lembra do lance, mas pela TV, mas tu lembra na hora lá, tu tem a imagem na hora, assim, na memória aí ainda? Ficou um jogo assim que pra mim ficou marcado, né? É porque nesse jogo aí eu tava até com uma fita, a kinésia no joelho, porque na semana eu senti um choque, uma pancada, né? E aí eu tava com muita dor no joelho. Inclusive no intervalo, para mim voltar foi bem complicado, tava com muita dor mesmo. Então, assim, por ser um jogo como... todo mundo esperava, vai pegar Ferroviário e Corinthians. As pessoas não olhavam assim para o Ferroviário como um clube que poderia chegar e poderia bater com... Sim, pois é. Como um adversário difícil. Exato. Né? Né? E a gente for olhar o Corinthians aí, a escalação do Corinthians, o Corinthians era um timaço completo, sem nenhum desfalco. E as pessoas olhavam assim, isso aí vai ser um atropelo do Corinthians, vai pegar o Ferroviário e vai... E eu, assim, eu ainda acredito que nesse dia a sorte do futebol não estava do nosso lado, né? Porque vocês tiveram mais finalizações que o Corinthians. Exato, mais finalização do que o Corinthians. A repercussão desse jogo só não foi tão maior, assim, tão grande, porque aconteceu uma fatalidade, acho que na madrugada do dia... A gente terminou o jogo, na madrugada aconteceu a fatalidade que foi aquele incêndio lá no ninho do Urubu. Foi na mesma época. Sim, verdade. Uma repercussão tão grande assim. Aí esse jogo acabou deixando de lado. Exato, mas assim, a gente vê acho que uma das maiores partidas que eu pude fazer e junto com o Ferroviário foi essa contra o Corinthians. Isso foi em 18? 2019. 19 já, né? A gente tem visto essa evolução do Ferroviário nos últimos anos com uma boa gestão, com um bom grupo, com um elenco interessante, e a gente percebe essa evolução mesmo, esse crescimento ao longo dos anos, tá? E a resposta é essa, por exemplo, esse jogo contra o Corinthians, como você falou, talvez até poderia ter vencido essa partida. Só que nesse último ano o Ferroviário caiu. Na tua visão, essa gestão que vinha evoluindo junto com o Ferroviário, né? Como é que você avalia? E o Ferroviário tinha time para cair, cara? Era o time para cair para a Série D? Olha, falando primeiro da questão da gestão, acho que a gestão ela foi importante no crescimento do Ferroviário, porque quando eu cheguei em 2018 no Ferroviário, eu via, assim, cara, um clube como o Ferroviário, porque eu fui tentar entender, estudar e ver a história do Ferroviário. O Ferroviário é um clube gigante. Sim.
que saiu grandes jogadores, uma camisa altamente pesada, portanto que tem muito jogador que não chega no Ferroviário, muito bom jogador, craque, mas não consegue jogar porque é uma camisa pesada. Uhum. É uma camisa pesada e que tinha um torcedor que estava um pouco distante pelo sofrimento que vinha acontecendo há anos atrás. Então, essa gestão, ela foi transformando o Ferroviário. Em que? Em organização, vamos se organizar, a gente tem que fazer isso aqui. E quando eu falo para vocês que a conexão gestão fora do campo com o campo, ele dá muito certo, foi justamente o que aconteceu no Ferroviário. Eu acho que quando a gente conseguiu fazer aquele ano histórico de 2018, acho que foi uma pena grande assim, a gente não ter conseguido classificar em 2019. Cara, por quê? Porque assim, a gente via, era nítido, claro, assim, a gente via o crescimento do Ferroviário não só dentro de campo, mas na questão da gestão, se organizando, profissionalizando alguns setores, inclusive um assunto assim, eu tive com um amigo agora há pouco que falou assim, olha, as pessoas, muitas vezes as pessoas falam e as pessoas não sabem, mas a gestão do Ferroviário anterior foi a primeira gestão que implantou um setor de contabilidade dentro do clube, porque isso antes não tinha. Ou seja, isso você vê o quanto isso é importante, o quanto isso você profissionalizar alguns setores, o básico, que isso faz uma diferença gigante. Quando você tem setores profissionais, todo mundo profissional ali, não, vamos aqui, dessa forma aqui, porque isso é um crescimento. Então, essa gestão, ela tinha esse lado muito positivo de querer, não, vamos fazer dessa forma, porque dessa forma aqui está dando certo pra gente, e a gente não pode fazer diferente. E aí quando você volta, mas esse time, ele tinha dava pra que, cara, a gente tinha muitos jogadores bons, cara. Se você for analisar os jogadores que a gente tinha o ano passado que caiu, são jogadores que hoje estão jogando Série B, são jogadores que hoje estão jogando Série C, jogadores que conseguiram subir para uma Série C, jogadores que conseguiram subir para uma Série B. A maioria dos jogadores, hoje eles estão empregados em Série B de Campeonato Brasileiro. Então, se a gente pegar nome por nome daquele elenco, cara, assim, eu acho que foi uma coisa que só o futebol mesmo para fazer aquilo, porque não tinha time para cair, não tinha time, porque realmente foi montado uma equipe muito forte e a expectativa era que a gente esse ano, a minha expectativa e de muita gente, assim que a gente conversa, esse ano a gente consegue, pelos nomes que a gente tinha, pelos nomes que a gente tinha. Se pegar o zagueiro tá jogando no Campeonato Série C, mesmo estão jogando no Campeonato Brasileiro, então assim, foi uma pena, assim, a gente lamenta muito, mas que a gente tinha time para cair, não. A gente não tinha time para cair. Voltando àquele momento bom aqui que eu esqueci de perguntar, do Ferroviário 2, Corinthians 2, né? A repercussão acabou sendo abalada pela tragédia lá do Ninho do Urubu, né? Que acabou tomando as manchetes dos jornais, né? Mas como é que foi dentro do campo naquele jogo, assim, os jogadores, a conversa entre vocês do Ferroviário e entre os caras também? Você notava os caras estavam surpreendidos ou havia um respeito? Como foi essa sensação dentro do campo depois que a bola começou a rolar? Olha, eu acho assim, quando a bola começou a rolar, nos primeiros 10, 15 minutos, eu acho que a gente olhava assim para os jogadores do Corinthians e eles se viam assim um pouco meio que espantado com o que a gente estava apresentando. Porque parecia um inverso. Parecia a gente que era o Corinthians e o Corinthians era o Ferroviário, pela forma com que a gente estava jogando. Inclusive, eu de vez em quando, às vezes eu estou parado, estou sem nada para fazer, eu vou olhar esse jogo aí, os comentários do pessoal, da imprensa, com esse time muito bem treinado, um time bem montado, esse time aqui vai ser um... Sabia o que fazer com a bola, exatamente, né, exatamente. Então, assim, você olhava para os jogadores do Corinthians, é como se eles não tivessem... Não, como que tá acontecendo isso? A gente não está conseguindo jogar e os caras jogando. Portanto que, como eu falei para você, foi uma infelicidade muito grande a gente não ter conseguido passar pelo Corinthians, porque a gente conseguiu sair na frente 2 vezes. E você conseguir sair na frente 2 vezes contra um Corinthians... daquele tamanho, né? É bem difícil. É bem difícil. Então a gente conseguiu esse feito, né? E infelizmente o regulamento ele isso, foi, né, contra a gente, né? Ele jogou contra a gente. Mas falaram alguma coisa? Tu lembra de alguém falando contigo? Algum jogador? Muitas vezes o jogador perguntava, o que é que vocês têm? O que é que vocês tomaram para estar correndo esse tanto? O que é que vocês... né? Então a gente via assim, rapaz, e isso quando eles perguntavam para a gente, aí é que fazia com que a gente, eu tô bem, eu vou correr, eu vou jogar, porque os caras estão perguntando o que é que a gente tomou, o que é que a gente tem, é sinal que nós estamos bem, os caras não estão legal hoje, não estão um dia. Só que muitas vezes as pessoas só vê, e eu vi muitos comentários sobre isso, as pessoas falam assim,
o Corinthians estava num dia mal. Rapaz. O Corinthians estava num dia mal. Não é que o Corinthians estava num dia mal. É que o Corinthians pegou um time bem organizado, um time que queria vencer num dia bom e que naquele dia deu tudo certo. Não é porque o Corinthians foi mal no jogo, não. É porque a gente fez valer também a nossa força, a nossa vontade de querer vencer aquele jogo. A disciplina tática e tudo, né? Isso. E Carius, sabe, rapidinho, o que é que você tira de lição, lembrando da sua trajetória? Você falou que começou tarde no futebol, com 24 anos, e ver tudo isso e chegar a 2024 agora para jogar no Ipiranga. O que é que você tira de reflexão do que você foi e do que você é hoje? Olha, eu vejo assim, eu costumo muito de analisar tudo que a gente vai vivendo a cada ano, né? A cada ano você vai aprendendo, você vai vendo coisas diferentes, passando por situações diferentes. Hoje, eu vejo um cara bem mais preparado, sabe? Eu tiro, assim, de lições, coisas do... Eu sempre fui muito focado no meu trabalho. Eu sempre fui um cara que eu foco muito naquilo que eu quero. Eu traço metas, objetivos. Então, assim, talvez essa mentalidade e metas que eu tenho hoje, talvez eu não tenha tido no início, por ser um início tardio, sem ter muitas pessoas para me ajudar. Hoje não, hoje eu já sou um cara que eu já vejo de uma forma diferente. Então, para mim continuar em alto nível, para mim conseguir jogar até 37, 38, 39 ou 40 anos, não sei até quando eu vou, eu preciso me preparar bem mais do que eu me preparava antes. Por quê? Porque antes eu era um jovem de 25, 26, 27 anos. E eu já precisava de uma preparação. Não, eu preciso me preparar dessa forma. Hoje eu já tenho 35 anos. Eu sei que a minha preparação ela precisa ser bem mais do que eu me preparava antes. Porque agora que meu corpo vai precisar da minha preparação. Então, assim, eu tiro muitas coisas boas assim, de tudo que eu passei. Mas também eu vejo aquilo que eu deixei de fazer que hoje eu quero fazer. Para que eu possa jogar um pouco mais em alto nível, para que eu possa ter uma carreira um pouco mais duradoura. E assim, se eu parar de jogar futebol hoje ou amanhã, não sei, ou daqui um ano, eu já sou um cara altamente realizado. Eu já consegui realizar tudo aquilo que eu queria. Eu sonhava em ser um jogador de futebol. E eu fui muito mais do que um jogador de futebol. Muita coisa em 10 anos, né? 11 anos. Muita coisa em 11 anos. Muita coisa em 11 anos. É que tem muitos que em 11 anos não conseguem, né? Mas não pensa em parar agora não, né? Não. É só se parar. Só se parar. Tem muita gente que em 11 anos, aliás, constrói uma carreira até muito mais cedo e não consegue alcançar patamares nessa perspectiva. Sim. O Cariús brilhou no Ferroviário, depois apareceram interesses do Ceará, do Fortaleza, né? Teve uma época que falaram, o Cariús estava indo para o Ceará, o que foi que houve? Teve esse contato, pré-contrato, ou não sei o que foi que houve que você acabou não indo? O pré-contrato não existiu assim com o Ceará. Existiu proposta sim, oficial do Ceará. Isso foi em 2019. E quando aconteceu essa situação do Ceará, tinha Ceará, Fortaleza, tava na briga. E isso tudo foi depois desse jogo contra o Corinthians. Até porque eu acho assim, por eu ser aqui do estado do Ceará, por eu ser da casa, muitas pessoas falavam assim, não. Fazer gol no campeonato cearense. Ainda tem isso, né? Vamos esperar uma oportunidadezinha, ver se ele pega um time grande aí e faz alguma coisa. Portanto que depois desse jogo, abriu muitas as portas. E aí tinha Ceará, tinha Fortaleza. Em relação ao Ceará, não teve um pré-contrato, mas teve uma proposta sim, oficial, e que acabou não acontecendo devido a alguns imprevistos com empresários. Na verdade, empresários tratavam a situação, daqui a pouco já não estava mais certo, por isso ou aquilo, e acabou que, vamos resolver isso aí, porque... Preciso resolver minha vida. Né? Preciso resolver minha vida, e chegou uma situação assim que eles falaram assim, você vai ter que decidir, ou você sai, ou você tem que largar o Ferroviário, porque os caras querem para hoje. E aí, eu costumo dizer que eu ainda sou, pela criação dos meus pais, da minha mãe e do meu pai, eu ainda sou daqueles pessoal bem antigo. O pessoal me chama, você tá velho mesmo. Eu falei, tô velho, mas eu sou ainda exatamente. E eu ainda sou que papel assinado, para mim, ele não vale nada. Para mim, o que vale é a palavra. Sim. E eu tinha uma palavra com o Ferroviário, eu tinha um compromisso com o Ferroviário. Eu não poderia largar o Ferroviário em meio de uma competição
Ah, não, mas aí você deu um passo atrás na sua carreira. Eu falei, não deu. Eu posso até ter dado um passo atrás na minha carreira, mas os meus princípios, eles estão acima do meu profissionalismo, de uma decisão que eu possa tomar. E a instituição que estava me pagando, que até aquele momento ali... Foi fiel, né? Foi fiel a mim. E a respeito, né? Exato. E através desse... O carinho do torcedor do Ferroviário pela minha pessoa... De toda a diretoria que fazia parte naquela época, através dessa decisão, minha palavra que é o que vale, eu não quero saber do documento, eu vou cumprir o meu contrato. E aí, através disso aí, eu adquiri muito respeito das pessoas. Muito respeito. E aí eu falei, não, vou cumprir o meu contrato, se quiserem, é depois do meu contrato. E acabou, se eu não saio antes que acabar o meu contrato. E muitas pessoas olham e falam assim para mim, você deu um passo atrás na sua carreira. Eu falei, não deu um passo atrás na minha carreira. Eu fui o Edson Cariús que é hoje, que saiu lá do interior, que saiu lá de Cariús, com princípios, com valores, e que chegou e falou, não, eu vou cumprir a minha palavra, porque a minha palavra é o que vale. Não preciso de documento, se eu der a minha palavra está dada e pronto. E em relação ao Fortaleza, o que foi que faltou para o Cariús ser goleador no Fortaleza também? Olha, no Fortaleza, eu iniciei uma temporada muito bem. Na minha avaliação e na avaliação de muitas pessoas que na época faziam parte do Fortaleza. O treinador era o Rogério Ceni. E assim, para mim foi portanto que quando eu cheguei assim, eu nunca tinha jogado uma Série A, nunca tinha trabalhado em um clube como o Fortaleza, que tem digamos que tem assim, uma estrutura totalmente diferente de muitos outros clubes. E quando eu encontrei aquela estrutura ali, o que foi me passado pelo departamento de fisiologia, departamento da preparação física, cara, não tem como você tá quase igual com os caras que entraram de férias há 30 dias. Ou seja, para mim, você precisa só evoluir em algumas coisas. E eu fui buscando evolução em algumas coisas. E aí, quando começou a temporada, eu iniciei a temporada muito bem. Infelizmente, a pandemia veio. E depois da pandemia, antes da pandemia, eu encontrei pessoas no Fortaleza, e depois da pandemia eu já não conhecia mais as pessoas que lá estavam. Eu já não conhecia mais as pessoas que lá estavam. Por quê? Porque foram as pessoas que, quando na minha chegada no início da temporada, eram umas, e quando eu cheguei, totalmente diferente. Comportamento das pessoas. Comportamento das pessoas. Só citando um exemplo assim do que eu estou falando para vocês, na pandemia, existia um grupo de treinamento que a gente era colocado nesse grupo e os preparadores físicos passava os trabalhos, a gente fazia. Só que quando eu cheguei, eu fui saber que dentro desse grupo, algumas pessoas, não vou citar o nome aqui, mas algumas pessoas da comissão técnica, elas ligavam para jogadores. Não, é isso, como é que você está precisando disso, a gente precisa fazer isso e isso. E eu fui o único que não recebi uma ligação. E aí eu comecei a perceber, a partir desse momento, não vou ter espaço. Não vou ter espaço. Se eu chegar para você e falar assim, hoje eu sei o porquê. Alguém do Fortaleza chegou para mim e falou que você está saindo do Fortaleza, você está sendo emprestado por isso e por isso. É porque é uma peça que não cabe no esquema. Exatamente. Poderiam ter chegado e falar assim, uma satisfação, né? Exatamente. Poderiam ter chegado e falar assim, Edson, você vai ser emprestado por isso e aquilo, porque a gente não vai te utilizar e a gente pretende... Ninguém nunca falou nada. Ninguém nunca chegou para mim e falou assim, olha, você está saindo por isso. Então, assim, eu fiquei com isso. Eu acho que eu poderia ter ajudado mais o Fortaleza. Pelo meu potencial e pela minha vontade de querer vencer, realmente estar. E para mim ali era uma realização de um sonho. O Fortaleza naquele momento ali, ele realizou um sonho para mim. Que era estar em um clube de Série A, tá num clube gigante, de uma torcida gigante. Então, ele realizou um sonho para mim naquele momento ali. Mas ao mesmo tempo que meu sonho foi realizado por ele, pessoas foram lá e falaram, não vamos deixar crescer aqui. Você acha que foi um boicote? Eu acredito que sim. E não sabe o motivo. Não sei o motivo. Até porque eu não sei o motivo, porque até hoje, se eu encontro muito torcedor do Fortaleza, as pessoas têm um carinho imenso do torcedor do Fortaleza por mim. Cara, como que você não deu certo no Fortaleza, cara? Por que você não foi tão aproveitado? Eu não sei falar pro torcedor o porquê.
Porque eu fico imaginando o que eu falei aqui da satisfação em forma de hipótese, né? Era muito simples chegar a Cariús, cara. Tu é uma peça, um estilo de jogador que a gente não vai usar no nosso esquema, a gente vai te emprestar. Exato. Seria uma resposta. Exatamente, seria uma resposta. E assim, fiz grandes amigos no Fortaleza, o Marcelo Paes, ainda hoje a gente conversa. Inclusive, quando eu fui pro Botafogo, de São Paulo, o Marcelo Paes que me indicou pro pessoal lá do Botafogo, o pessoal ligar pedindo informações, olha, pode levar. Deu boas referências. Boas referências. Ou seja, isso demonstra que mesmo em um curto tempo, espaço ali de tempo que eu passei, eu demonstrei para eles o caráter, a pessoa, o cidadão. Esse é um sinal importante. Exatamente. O Marcelo Paes ter referendado você ir pro Botafogo de Ribeirão Preto já responde muita coisa sobre a sua passagem lá, né? Positivamente. O Daniel de Paula, o Daniel conversa comigo, de vez em quando conversa. Cara, você é um cara sensacional, um dos caras que entrou aqui, que fez amizade com todo mundo, que todo mundo gosta. E para mim isso é o que vale. Por mais que não tenha tido uma sequência, ter dado certo, mas para mim eu ter deixado esse carinho com as pessoas, isso é o mais importante também. Como é que o Edson Cariús foi parar no Paraguai, cara? Disputando a Liga Paraguaia, lógico, e Sul-Americana. Olha, no Paraguai eu recebi, na verdade, o ano passado, essa mesma equipe, eles tinham entrado em contato comigo para poder ir para a reta final do campeonato, porque o Campeonato Paraguai ele é o abertura e o clausura. Já era pro clausura, que era na janela do meio do ano. E aí acabou que não dando certo, porque eu estava no Ferroviário e a gente estava naquela situação do Ferroviário e eu não queria largar o Ferroviário naquele momento. Eu queria cumprir o meu contrato, eu sou muito de cumprir contratos. E aí, esse ano eles voltaram, fizeram um convite, né? O ano passado eles conseguiram ir para a pré-sul-americana, e aí quando eles falam, a gente está na pré-sul-americana, a gente precisa muito de você aqui, quero que você venha, vai nos ajudar. E aí eu acabei, assim, conversei com minha família, falei, eu vou, vai ser uma coisa nova para mim. E para mim, eu tinha como se todo jogador quer jogar a maioria dos jogadores fala assim, Edson, o sonho de jogador é jogar uma Libertadores. Eu falei assim, eu tinha um sonho de jogar uma Sul-Americana, só uma Sul-Americana. Eu posso até jogar uma um torneio Libertadores, internacional. né? Exato, é um torneio internacional. E quando eu me vi a possibilidade assim, de jogar uma Sul-Americana, por eu já ter ficado num banco em 2 oportunidades, quando eu estava no Fortaleza, falei, cara, eu preciso jogar essa competição. Eu acho que é o que faltava para mim, jogar uma competição como aquela e poder marcar gols e você... terminou a competição agora, fui ver o top 10 lá da artilharia. Acho que tá o Edson Cariús. Tá lá o Edson Cariús. Então, isso para mim foi mais uma realização. Botou na parede de casa, não? Tem que botar ainda não, mas vou colocar, né? Mas, assim, para mim é uma realização, assim, a cada coisa que eu vou, a cada passo que eu dou, que eu vou conquistando, para mim é uma realização que eu vou, que só Deus para fazer, porque quando foi para mim ir pro Paraguai, aliás, quando foi para mim ir para Portuguesa, teve alguém, um dirigente aqui do futebol cearense, que o treinador entrou em contato comigo e falou, eu queria que você voltasse para cá, viesse para cá, e o diretor, ele foi simplesmente claro e direto, falou, eu não quero porque tá velho. Eu não quero porque tá velho, não vai me ajudar. Eu falei, não, aí esse diretor, esse treinador, ele falou para mim, ele falou assim, eu queria te trazer, mas falaram que você tá velho. Eu falei assim, professor, o velho, ele nunca vai ficar velho. Sabe por quê? O velho nunca vai ficar velho, dependendo das pessoas. Porque você só é velho quando você quer. Pois é, o Ciel tá lá e não é velho. Exatamente. E aí? Exatamente. Você só é velho quando você quer. Então, eu vou mostrar não para ele, não para ele que eu não sou velho, mas eu vou mostrar para mim que eu ainda tenho capacidade de jogar uma competição acima do que vocês estão. E aí, 2 meses depois, eu tava jogando Sul-Americano. E depois Série B, né? E depois Série B. Simples assim. Simples assim. A resposta a gente dá no trabalho, né? Exato, no trabalho. Você falou muito sobre seu caráter, valores e muitas pessoas não sabem, mas o Edson Cariús tem um instituto, né? O Instituto Edson Cariús, lá na cidade dele, que é para ajudar as pessoas da cidade. Como é que é esse retorno? Para você, é um retorno sobre o que o futebol te deu, ter criado esse instituto? Sim, com certeza. E o que o Instituto faz também, né? E o que o Instituto faz. Para mim, assim, é um retorno. Eu costumo falar para minha filha tem 7 anos, e eu costumo muito conversar com ela, eu falo assim, olha, tudo que o papai conquistou aqui não é do papai, foi Deus que me deu. Então, se Deus me deu, eu tenho que retribuir de alguma forma para me ajudar outras pessoas. Compartilhar, né? Exatamente, compartilhar. E muitas das vezes a gente compartilha tão pouco com aquele que Deus dá muita coisa pra gente, né? Então, quando nasceu o Instituto, eu já fazia esse trabalho social, eu já uma parte do meu salário, desde a época que eu comecei a jogar futebol,
uma parte do meu salário ele era destinado às pessoas que tinham necessidade, que a gente via que tinha uma necessidade assim maiores para que a gente pudesse ajudar. Vamos comprar um remédio, vamos comprar uma cesta básica. Muitas vezes era até pouco, assim, a gente comprava 2, 3, 4 cestas básicas, mas que ajudava muito. Então, assim, eu já fazia esse trabalho. E quando nasceu a oportunidade assim do Instituto, eu falei assim, olha, agora eu vejo a oportunidade da minha retribuição daquilo que Deus me deu, ela ser bem maior. E como que eu posso fazer isso? É ajudar mais pessoas. E aí aí foi onde nasceu o Instituto Edson Cariús, né? E aí muitas pessoas que me viram crescer, elas falam assim, eu não esperava nada menos do que isso da sua pessoa. Porque a gente vê de onde você saiu. E de onde eu saí, as pessoas, eu não costumo falar muito assim, mas quando eu paro para falar, eu realmente falo aquilo que eu passei. Eu fui um cara que eu passei fome. Eu sei o que é fome. Então, quando eu vejo alguém passar fome, eu olho assim e falo, cara, eu não posso deixar essa pessoa passar fome, porque eu sei o quanto é ruim você passar fome. E aí foi a oportunidade que eu tive de montar o Instituto. E aí, quando eu tive essa ideia de montar a instituição, quando você retribui aquilo que Deus dá, Deus vai abençoando. E aí Deus falou assim, agora eu vou te abençoar. E aí me abençoou. A gente não tinha o nosso espaço físico para atender essas crianças. Volta, né? O bem volta. Exatamente. Né? A gente não tinha esse espaço e aí Deus me abençoou que eu pudesse realmente conseguir uma parte financeira para poder comprar um espaço para poder atender. Hoje a gente está com quase 100 crianças. A gente alimenta essas crianças café da manhã, almoço, lanche da tarde e janta. A gente alimenta essas crianças. Hoje nós temos um campo society de futebol lá dentro, que essas crianças têm aulas de futebol, escolinha de futebol. Nós temos jiu-jitsu, temos muay thai, temos judô, temos reforço escolar com essas crianças. Esses dias, eu até falei para um amigo meu hoje, me orgulha muito quando eu vejo atitudes como essa, porque a gente vive numa sociedade, em um mundo que você vê essas crianças se perdendo e até por não ter um apoio assim familiar, de alguém que chegue e enxergue essas crianças como um futuro que a gente quer que seja uma sociedade melhor. Esses dias, na cidade, alguém perdeu um aparelho de celular e esse aparelho de celular foi encontrado por 2 crianças que fazem parte da nossa instituição. E aí, a família dessas crianças são famílias bem difíceis, que vivem em um mundo complicado. A primeira atitude que essas crianças tiveram foi que pegou o aparelho de celular e foi até o destacamento da polícia, entregou para a polícia entregar o verdadeiro dono. Então, ou seja, a gente viu nessas crianças que o nosso trabalho, ele realmente está sendo dá resultado. Não é vão. Está dando resultado, não é vão. E aí a gente, da mesma forma que eu até parabenizei eles, chamei eles para parabenizar, falei assim, da mesma forma que a gente ensina, que a gente cobra de vocês, nós também somos parceiros para também parabenizar vocês pela atitude de vocês. Porque se não fosse, e aí relatos de pais, de pessoas que conhecem a família, olha, se não fosse o Instituto, jamais essas crianças teriam devolvido esse aparelho de celular. Porque a família é totalmente... tem outra linha de pensamento, né? Tem outra linha de pensamento. O Instituto é na cidade de Natal? Cariús. Isso pode ser multiplicado, né? Você falou uma coisa boa, foram 2 crianças envolvidas aí, né? Nessa boa ação, e são 100 que frequentam lá o Instituto, né? São só 2 aí que tiveram esse ato, mas isso pode ser bem multiplicado na cidade, na região, nas famílias dessas crianças no futuro, né? Exatamente. E aí quando a gente parte para esse lado assim social, esse trabalho, né, a gente atende quase 100 crianças hoje. A gente alimenta essas crianças. E uma das minhas preocupações com esse trabalho, que eu sempre falei para o pessoal que fazem parte, que na verdade leva a instituição à frente, porque muitas vezes as pessoas só vê o Edson Cariús, porque não, o Edson Cariús que fundou. Mas aí a gente tem uma equipe muito forte por trás, que são a base, que é a base da nossa... Que acredita também, exato, né? Que acredita. Que está mais presente. Que está mais presente. Eu só estou nas minhas férias. É um time, né, cara? Exato. É um time e que comigo, longe, organizando uma coisa ou outra, mas quem está em casa que realmente faz a diferença. E são esses que fazem a diferença. E aí a gente, uma das minhas preocupações sempre foi, eu não preciso só alimentar essas crianças, esses jovens só de comida.
Eu preciso alimentar essas crianças de quê? De entendimento, que eles possam levar para uma sociedade, ensinar para eles aqui dentro o que é certo. Para ir sair daqui de dentro dessa instituição e lá fora eles fazerem o que é certo. Ó, isso aqui a gente viu lá no nosso trabalho, lá na instituição. Isso aqui a gente não pode fazer. Portanto, que a nossa, quando chegou lá, quando essas crianças entraram lá, eu falei assim, meu Deus, aqui nós vamos ter que ter uma transformação gigante com essas crianças. Hoje as crianças, qualquer criança que entra, a gente tem uma fila de espera aí que tem umas 300 pessoas querendo entrar, umas 300 crianças querendo entrar. E a gente está querendo ampliar mais o nosso espaço para a gente poder atender todo mundo. Se uma dessas crianças entra e ela joga uma folha no chão, a outra já vai lá e fala, isso aí não pode. Bota lá no lixo. Eles terminam de almoçar, e isso é disciplina. Eles terminam de almoçar, cada um pega seu pratinho, seu copo, vai lá, lava ele, tia, tá aqui. E aí o que a gente ganha com isso? As mães, a gente faz reuniões com as mães a cada 3 meses, os pais, e aí as mães, cara, o que é que vocês estão fazendo com esses meninos? Em casa, eles terminam de comer e lavam o prato e lavam a colher, a gente não tem mais preocupação. E aí eu falo assim, ó, é esse o nosso trabalho que a gente tem que fazer. Aí quando eu falo da nossa equipe, aí a gente conta com um psicólogo, a gente conta com uma nutricionista, a gente conta com um assistente social, que isso é importante no meio social. Sim. Né? E aí a gente, através desses profissionais, a gente vê o nosso crescimento. A gente vê o quanto essas crianças elas estão crescendo a cada dia. É interessante, né, que os olhos brilham, né? Ele falou mais tanto na instituição. Falou o assunto que mais durou nas palavras dele. É o meu coração. Mas, ligando a instituição com futebol, alguns se inspiram na sua carreira para construir essa história também? Quando a gente foi fazer imaginou assim o instituto, a primeira coisa que eu peguei foi uma foto minha com a camisa do Ferroviário. Eu falei assim, estampa na parede. Porque quando ele chega, aí eu falei assim, pai, por que você quer uma foto sua? Muita gente me perguntou, mas por que você quer uma foto sua na parede? Eu falei assim, para quando eles entrarem aqui, eles olharem para mim e falar assim, ó, ele conseguiu vencer, por que nós não conseguimos vencer também? Eu estou começando mais cedo, né? Exatamente. E aí a gente dá muita palestra assim com eles, chama polícia, pessoas para dar palestra para eles, e muitas vezes a gente pergunta, você quer ser o quê? Eu quero ser um Edson Cariús. Não, eu quero ser um Edson Cariús. Eu quero ser jogador de futebol, eu quero ser igual o Edson Cariús. E aí, mas para que uma vez, isso assim até me emocionou bastante. Uma das crianças, alguém perguntou assim, você quer ser o quê? Eu falei assim, eu quero ser igual o Edson Cariús. Não sei se eu vou ser um jogador de futebol, mas eu quero ser igual a ele. Mas como você quer ser igual a ele? Olha o pensamento dessa criança, mas como você quer ser igual a ele? Não, eu quero ganhar dinheiro e fazer a mesma coisa que ele está fazendo por nós. Nossa. Foi isso que eu disse agora há pouco, né? Que você está multiplicando, não é só a criança, não é só o presente. A criança ela vai se tornar adulta, vamos supor que case e forme uma família, ela vai passar esses valores para as crianças que vão vir. Perfeito. E o negócio se multiplica, né? Você tem essa noção também. Exatamente. Né? Cariús, e você hoje, como já foi falado, você é referência para muitas dessas crianças, né? As pessoas olham para você e eu quero ser igual a ele. E a tua referência para a vida, qual foi? Olha, minha referência para a vida, assim, meus pais, eles me ensinaram muito, assim, meus pais são pessoas simples, humildes, mas que sempre olharam para mim e nos maiores momentos de dificuldades, eles falaram assim, ó, por mais que você passe dificuldade na sua vida, mas nunca perca a sua essência, o seu caráter, a sua dignidade por nada. Então, assim, eu posso dizer para você com toda essa certeza do mundo, a minha referência hoje são os meus pais, porque o momento que eu mais sofri, eu e minha família, momentos de dificuldade, de passar fome, todos, porque lá em casa são 7 comigo, né? São meu pai, minha mãe, são 6 irmãos comigo, 7. Ou seja, eram 9 pessoas que junto passavam fome. E eu poderia ter tomado um rumo diferente. E eu poderia ter tomado ter um pensamento diferente. Então, eles sempre foram referência para mim, porque eles falaram assim, ó, meu filho, por mais que você passe fome agora, mas nunca perca a sua essência, nunca perca o seu caráter, nunca deixe que nada, dinheiro nenhum na sua vida, transforme a pessoa que você quer ser. Então, assim, para mim, na vida, eu falo com toda certeza, a minha família, ela foi, meu pai, minha mãe, principalmente, ela é minha referência. Fantástico.
Eles moram onde? Eles moram onde? Ainda hoje eles moram no sítio, né? Lá em Cariús, não moram na cidade. Já pelejei muito com isso para ir para a cidade, mas quando é do sítio não quer sair, já tá lá os dois, um tem 82, meu pai tem 82, minha mãe tem 74, mas assim, sempre que eu faço muito questão de estar do lado deles, nas minhas férias, porque para mim é a minha base. Eu tenho eles como a minha base, e o que eu tive de ensinamento deles, hoje eu passo para minha filha, que tem 7 anos. Legal. Você falou das referências da pessoa, né? Edson Cariús, o pai e a mãe. E as referências para o jogador, assim. Quando tu começou a jogar, tu disse, rapaz, eu quero ser camisa 9 igual o fulano. Tinha alguém que se espelhava ou tentava ser parecido? Eu assistia muito os vídeos do Jardel. Eu gostava muito dos vídeos do Jardel. O Jardel era muito... Portanto que talvez eu tenha aprendido a cabecear bem com o Jardel, né? De tanto ver os vídeos do Jardel. Mas o Jardel foi um cara, assim, que dentro do futebol... Foi um cara que, assim, uma hora eu faço, olha, eu quero ser igual o Jardel. Eu quero fazer gol igual o Jardel faz. E, assim, pra mim foi um cara que foi referência pra mim, né? Um cara que conquistou somente tudo dentro do futebol. E é daqui também, né? Cearense. Então, pra mim foi uma referência. E quando eu recebi o convite... ídolo do Ferroviário também. E quando eu recebi o convite do Ferroviário, eu falei assim, olha, eu vou jogar num clube dos caras que eu tenho como referência. Já teve contato com ele algumas vezes? Já tive. Falou isso pra ele? A gente já falei pra ele, a gente já conversou pessoalmente. E quando tu se viu perto dele e imaginou toda essa trajetória, tu sentiu ali que foi mais uma vez a confirmação que deu certo? Sim, porque eu olhava assim e falava assim, cara, eu via os vídeos do Jardel, ficava observando os vídeos do Jardel. Hoje eu tô aqui do lado do Jardel, sabe? Às vezes o Jardel até conversando comigo e eu... Viajando, cara, tô do lado do Jardel, que massa, tô do lado do Jardel. Mas bem bacana. Mas é o teu ídolo no esporte, Jardel, ou é referência? O ídolo. É o ídolo. Pra mim, o Jardel. Falando aqui você já comentou aqui durante o programa, né, que teve 2 jogos assim que foram marcantes, né? Um que você, Maracanã lotado, você marcou um gol lá contra o Flamengo. O outro, 2 gols contra o Corinthians, né? No 2-2, no empate. E qual foi o jogo assim que tu lembra que nada deu certo nesse jogo que tu quer esquecer, assim? Um jogo, não tô falando campanha, um jogo assim, rapaz, esse jogo... Que nada deu certo, deixa eu lembrar aqui mais um. Algum ter perdido pênalti, perdido gol. Tem um. Que nada deu certo, a gente deu 2019, a gente entrou numa sequência, a gente estava muito bem na Série C, com uma pontuação bem acima, e a gente começou a ter uma queda de rendimento, né? Mas um jogo que me marcou assim, que nada deu certo, foi Ferroviário e Globo lá no estádio do Rio Grande do Norte. Esse dia até pênalti eu perdi. Perdi pênalti, perdi gol de frente com o goleiro, sabe? Aquele dia que você pode passar, jogar a noite inteira que você não vai, hoje não vai. E quando terminou eu falei assim, hoje não era o dia. Hoje não era o dia. Esse Globo e Ferroviário. Exato, Globo e Ferroviário. E ficou marcado porque... até o lado do pênalti, que eu gosto de bater, eu troquei o lado. Eu falei assim, não, porque eu já tinha perdido vários gols antes do pênalti. E nós estávamos perdendo de 1-0 o jogo. E eu já tinha perdido vários gols. Eu falei assim, não, eu vou trocar o lado, porque se eu bater lá, o goleiro vai pegar. Quando eu troquei o lado, o goleiro foi do lado que eu troquei. Pegou o pênalti. Dá pra perceber que também que você é um homem de muita fé, né? Você fala muito sobre Deus, enfim. E quando você analisa toda essa trajetória, tanto os prós como os contras, você crê que é porque estava escrito para ser daquela forma, e há essa gratidão tanto pelo lado bom como pelo lado ruim? Olha, eu costumo dizer que Deus reserva cada momento e seu tempo. Acho que poucas pessoas sabem, mas 2014 foi o ano que o Ferroviário caiu, se não me engano, caiu da primeira divisão do estado para a segunda divisão. E aí, 2014, eu era para ter vindo para o Ferroviário, que o Ferroviário contratou o Washington Luiz, o treinador, e o Washington veio e trouxe 2 jogadores, na época acho que foi o Leilson e o Reginildo, e ele queria me trazer. E aí, por algum motivo ou outro, não deu certo, porque a gente acho que ia trazer o Giancarlo, alguma coisa assim, e aí o atacante. aí acabou que não dando certo eu ir. Então eu vejo assim, olha, se eu tivesse ido em 2014 para o Ferroviário, a história não teria sido escrita em 2018. Teria não, cara. Então eu vejo tudo é a proteção e a mão de Deus. Não vai porque não é o momento. Eu não vou deixar você ir porque não é o momento. Porque todos os momentos para você vai estar reservado. E eu tenho muita fé assim, em Deus e sei que tudo, portanto que eu sou um cara que eu não me apresso com as coisas.
Porque eu sei que as coisas vão acontecer no tempo de Deus e vai ser natural. Porque a partir do momento que eu quero que a minha vontade ela seja feita, eu não estou aceitando a vontade de Deus. E muitas das vezes Deus permite que a gente... Não, tá bom, você quer a sua vontade, então vai. Mas aí eu sei que não, aquilo não era a vontade de Deus, eu sei que não vai dar certo. Então eu espero a vontade de Deus acontecer. É como eu falei para vocês aqui agora, você tá velho, não serve mais e tudo. Eu fui jogar o Campeonato Carioca. Não, tá bom, vou jogar o Campeonato Carioca. 2 meses depois, ele falou assim, olha, foi bem você vir para cá, porque agora eu vou te colocar aonde as pessoas jamais imaginavam que você iria chegar na sua idade. Então eu vejo que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, quando Deus é perfeito, né, naquilo que ele faz. Então, ele jamais vai errar naquilo que ele tem prometido para você. Tem uma passagem bíblica, né, que é em Eclesiastes, que fala justamente sobre isso. Eclesiastes capítulo 3. Os caras bons dizer, decorar o versículo, isso é massa, viu? Voltando àquela história do dia que não deu nada certo, eu me lembrei aqui que você bateu o pênalti, né? Por que foi que o Janeudo não bateu? Porque ele que não perde pênalti, né? Janeudo dizia que eu tinha que... Não, você tem que fazer tem gol. Que ser tu. Você tem que ser você. Você tá bem, tá chutando no meio de campo e tá entrando, então você vai bater o pênalti. Aí quando eu bati, eu falei assim, agora eu não chutei do meio de campo, chutei da linha da marca do pênalti e perdi o pênalti. Então a culpa é do Janeudo, era pra ter batido, é especialista, né? Deixa eu perguntar, você teve uma experiência na Arábia Saudita, né? Al Jabalain. Falei certo, né? Como é que foi a saída para lá e como é que foi lá essa convivência e quanto tempo foi? Na ida pro futebol árabe, no Al Jabalain, eu tava no Fortaleza, né? E eu tava numa concentração, num jogo, e aí eu recebi esse convite. Só que eu já tinha sido comunicado também pelo Fortaleza que eu iria ser emprestado, né? Uhum. E aí, quando surgiu essa oportunidade, a gente foi analisar, vamos ver se realmente é bom. E realmente era uma coisa muito boa para mim. Da parte financeira, profissionalmente, poder conhecer uma cultura diferente, um futebol diferente. E aí, na Arábia, cara, eu posso falar para você, assim, foi um país que eu tive a oportunidade de conhecer, que é assim, sensacional. Porque um país cultura, que... Cultura, arquitetura, tudo. Tudo diferente. Você anda num país, aqui você não pode sair no meio da rua que você fica preocupado com quem está do seu lado, você pode ser assaltado a qualquer momento. Lá é um país totalmente diferente, você poder sair, deixar o carro, deixar o que você quisesse, que não tem esse perigo. Sem contar que é um país muito receptivo, as pessoas muito receptivas, que faz questão de ter um brasileiro, de ter é brasileiro, as pessoas amam, na verdade os árabes, eles amam o brasileiro. Uhum. Eles veem assim, eu sempre falo que eu acho que eles veem assim o brasileiro como referência para eles. Portanto que hoje o país ele está se evoluindo, está crescendo cada vez mais, então ele vê o brasileiro como referência para eles. Em todos os sentidos, em ser jogador, em ser treinador, ou empresário, alguma coisa. Então, assim, para mim, para minha família, a minha filha, ela em vez de quando ela, papai, quando é que nós vamos para a Arábia? Vamos ter calma, né, filho? Vamos ter calma. Por quê? Porque elas amaram assim, um país. É um país muito bom, receptivo, as pessoas educadas. Você entra no elevador, vai uma mulher, ou vice-versa, ele sai e deixa você ir só no elevador. Um homem não desce com mulher, a mulher não desce com homem. Para deixar mais confortável. Exato, para deixar mais confortável, você ter aquele conforto. Então, assim, para mim foi uma experiência bacana por demais. Porque era um sonho para mim também. Eu sonhava, é o que eu falo para você. As coisas de Deus elas são perfeitas, né? Porque Deus fez com que o Fortaleza me emprestasse, e na mesma semana que eu fui comunicado que o Fortaleza me emprestasse, eu recebi uma proposta da Arábia. E a comunicação lá, cara, como é que era? Pois é, comunicação, gafes, teve alguma, tu comeu alguma coisa que não devia, pegou com a mão alguma coisa que não devia. Vestimenta também, né, que muda. A comunicação... Tem comida que tem que pegar com a mão lá, né? Aí eu vou tocar nesse assunto agora. A comunicação... assim, como eu não tinha nada do inglês, e lá o inglês é bem fluente, né? E aí eu tinha um intérprete que era do clube, e ele me ajudou muito, e depois eu fui pegando algumas coisas da questão do inglês, pelo convívio que você vai tendo, você vai captando algumas, não fala fluente, não tem uma palavra ou outra, mas sempre vai se virando. Exato, sempre tinha, mas aí depois eu já comecei a sair com minha esposa e minha filha para que a gente pudesse sair, vamos pro restaurante, a gente já saía só nós três, não precisava mais do intérprete para estar falando pra gente. Tem até mais a privacidade de vocês, né? Privacidade. E essa questão da comida, a gente, uma coisa assim que me chamou muita atenção foi, às vezes, a gente foi para um treino, e aí chegou num treino e falou, aí o intérprete falou, não vai ter treino hoje, vai todo mundo, pega seus carros e vamos pro deserto, tem uma tenda no deserto. Eu falei, oxi, deserto? Ele marcou um treino para ir pro deserto. Aí eu falei assim, amigo, não foi o que no deserto?
Aí falou assim, não, tem um jantar especial. Eu falei, que coisa é essa? Um jantar no meio do deserto? Aí ele falou assim, só vai. E aí eu falei assim, não, eu não vou não. Ele falou assim, é obrigado todo mundo a ir, você tem que ir. Aí eu fui, peguei o carro e a gente foi. Cada um no seu carro? Cada um no seu carro. Quando chegamos lá, só que era só jogador, não podia levar família, nada. Quando a gente chega lá, umas tendas estendidas assim no meio do deserto. E aí eu chego, eu falei assim, rapaz, no meio do deserto, que loucura areia é essa? E as tendas, areia e as tendas. Falei, que loucura é essa? Daqui a pouco chegam uns caras com uns tachos assim, bem grandão assim, ó. Aí coloca no meio da tenda. Aí lá nas tendas, elas são cobertas por tapete. Tapete você não pode pisar com sandália, você tem que tirar a sandália. Descalço. Aí lá vai eu. O pessoal fala, todo matuto, todo jeito matutão do interior, passei direto, pisei com sandália e tudo. O intérprete, não pode pisar no tapete, o tapete é sagrado. Eu falei, eu voltando pra trás, devagarzinho, tirei a sandália, voltei. Aí beleza, aí colocou assim, aí, pessoal, pode comer. Aí eu falei, comer? Cadê as colheres, o garfo, os talheres? Ele falou assim, você vai comer com a mão. Eu falei, não vou comer com a mão. Eu falei, não vou comer com a mão. Aí todo mundo começou a comer com a mão. Aí eu prestei atenção, como é que eles iam comer com a mão, né? Você vai comer com a mão. Eu falei, como é que eu vou comer com a mão, cara? Eu nunca comi com a mão. Como é que eu vou fazer? Era tipo uma bacia? Era um tacho assim, uma bacia grande assim, cheio de comida. Mas tava no prato ou era direto na boca? Não, na boca. E era todo mundo. Aí a cada tacho, era um espaço bem grandão, e a cada tacho que tinha, assim, como se fosse uma bacia grande assim, era 6 pessoas ao redor. E aí eu falei, eu vou esperar eles comer aí. Aí eles metiam a mão aqui, aí vinha aqui, daqui a pouco eles colocavam na boca, não caía um caroço de arroz. Eu falei, rapaz, e agora? Como é que pode? Aí eu falei, eu vou tentar aqui. Aí eu olhei para um, olhei para outro, quando eles foram colocar a mão aqui, eu já fui, na boca, o arroz caiu todo aí eu fui, não, tá bom, vou comer. Aí fiquei comendo devagarzinho. E aí eu falei assim, aí eu vi uma carne assim, eu falei, cara, que carne. Essa carne tá bonita, deve ser um carneiro ou alguma coisa. Aí eu chamei o intérprete tava do outro lado, eu chamei e falei assim, amigo, que é essa carne aí? Ele falou, de camelo. Eita. Eu falei, de camelo? Ele falou assim. Ele falou, pode comer, é melhor do que as carnes brasileiras. Aí eu, tá bom, vou provar. Eu peguei assim, só um pouquinho assim, fui provar. Realmente, era boa? Realmente a carne é muito boa. A carne Comeu, mas o que é que tinha nessa bacia? Arroz? Arroz, tinha camelo, aí tinha umas folhas lá, meu irmão. Agora, essas folhas, deixa eu dizer aqui como que é que eu posso classificar essas folhas. É como se ele estivesse passando assim no mato, e você pegasse uma folha e botasse na boca. Essas folhas aqui, porque tipo assim, aqui a gente tem alface, brócolis, né? Brócolis, né? Lá não, lá é folha. Eu falei assim, essas folhas aqui. Nem o intérprete sabia de que era aquela folha. Ele de sabia. castanhola, mano. Ele tava lá e comia, mas assim, era bem recheado. Pimenta, porque lá... Muita pimenta. Muita pimenta. Muito apimentado. Mas é importante, muita importante ver na tua fala que teve um respeito à cultura, né? Que é importante ter esse respeito à cultura. Porque, tipo assim, você tá em um país, da mesma forma que aqui a gente tem uma cultura... Lá eles têm a cultura deles, de tipo assim, não quero ir, poder, não, você tem que ir, é obrigatório você ir. Eu andei em cima do tapete, que para eles é sagrado, de sandália, porque eu não sabia. Se ele me fala antes, portanto que depois eu comecei a entender, aí eu falei assim, depois disso eu comecei a eu quero que você me fale o que eu posso fazer e o que eu não posso. Aí ele começou a falar, isso você pode, tipo assim, no show você vai pro banho, exemplo, aí terminou o treino, você vai pro banho, falou assim, você não pode ficar só de sunga na frente dos árabes. Se você quer ficar de sunga, e muito menos pelado. Porque aqui no Brasil é normal, você tomar um banho e tá na frente de todo mundo. Aí ele fala, aqui você não pode ficar de sunga na frente dos árabes. Você quer ficar de sunga, se você for trocar de roupa, você vai no banheiro, tranca a porta e você fica lá. Por quê? Porque é a cultura deles. Eu tenho que respeitar a cultura deles. Lógico. Eu não posso chegar lá e desrespeitar a cultura deles. Tu disse que foi pro restaurante depois sozinho com a família. Chegou aí pro cinema lá? Não, não tinha como entender. Cinema não. Chegou aí só em restaurante. Porque tudo na língua diferente, né? A legenda não era nem português, o cara ia ficar voando. Não. Cara, muitas curiosidades interessantes, né? Mas deixa eu voltar pro futebol um pouquinho. Vai. Tu tem aí o quê? Começou tarde, como você já falou, aproximadamente 10, 11 anos, 12 anos de carreira. Nessa década aí, qual foi o teu melhor momento? Na tua opinião, qual foi a tua melhor fase? Ferroviário, Floresta, Arábia, Paraguai,
Botafogo, enfim, qual foi o teu melhor momento? O melhor momento foi sobre do Ferroviário. Ferroviário. Ferroviário, melhor. Na verdade, a minha carreira, hoje ela se resume ao Ferroviário. Quando fala assim, Edson Cariús, Vem logo o Ferroviário já na vem mente. logo o Ferroviário na mente, né? O pessoal já vê, porque realmente foi uma fase assim espetacular no Ferroviário. Foi assim, eu costumo falar para as pessoas que foi um casamento que realmente deu muito certo. Campeão brasileiro, campeão da Taça Fares Lopes, Artilheiro. artilheiro Taça- 18, taça- artilheiro taça- 19, taça- artilheiro 22. Taça dos Campeões, que a gente foi campeão. Taça dos Campeões. Então, assim, foram 3 títulos que eu conquistei com o Ferroviário e assim, coletivo, né? Fora os individuais, que individuais foram muitos artilheiros, né? Série D, cearense. Então, assim, foi uma coisa que ficou marcado e vai ficar marcado na história do... Você sabe disso, né? Que tá na história do... Esses dias eu fiquei muito feliz porque o Evandro do Almanac do Ferrão, Sim. né, ele lançou aí, atualizou Segunda algumas edição. coisas aí e tava lá o meu nome como o 11º maior artilheiro da história do Ferroviário. Então eu vejo assim, cara, eu comecei no futebol com 25 anos, o Ferroviário tem 90 anos. Quantos jogadores não já passou pela instituição Ferroviária? Verdade. Quantos jogadores não já passou? Um monte de gente de qualidade. Muita gente de Muita qualidade, gente. muita gente de qualidade. Eu tô lá entre os 11 maiores artilheiros da história do Ferroviário. Então, para mim, não tem como assim, você falar assim, não é a cara do Ferroviário. Edson Cariús e Ferroviário são assim, como se assim, É um cara, casamento que deu certo. Que perfeito. Porque tudo que, quando se relaciona a isso, você vê o ano passado, eu tava no Ferroviário, fui artilheiro do Campeonato Cearense. Tome. E detalhe, assim, foi atleta do Campeonato Cearense e teve outra fase, né? Sim, Que o Ferroviário não sim. participou e não Exato. teve um outro atleta que Exatamente. conseguiu bater. Exato, que não conseguiu bater. Exatamente. A gente não conseguiu Ficou secando os avançar. outros, né? Fiquei secando, viu? Não pode. Deixa eu ser artilheiro. O Cearense 19 e 22 você foi Sim, artilheiro, sim. e da Série D também Da foi Série D artilheiro também. pelo Ferroviário. E 2024, o Ipiranga do Rio Grande do Sul. O que é que você espera encontrar lá no clube e no Campeonato Gaúcho, né? Que é a primeira coisa que vem pela frente, né? Para mim vai ser uma experiência assim, bem bacana, né? Poder jogar no Ipiranga, disputar um campeonato gaúcho, né? As informações do Ipiranga são muito boas. É um clube que próximo ano vai fazer 100 anos, um clube centenário, é ano centenário da instituição Ipiranga. Então, assim, quando me foi feita a proposta, o pessoal chegaram para mim, eu perguntei assim, o que vocês pensam? Eu quero que você mande para mim, faça para mim um projeto. O que vocês pensam? E quando foi montado assim o projeto, a gente pensa isso, é um ano centenário, é um ano muito importante para a gente. Você vai ser um jogador que para a gente é muito importante ter você aqui, pela liderança, por tudo que você representa no futebol do Nordeste, no futebol nacional, por onde você passou. Então, para a gente vai ser muito bom. E aí, a partir dessa conversa, eu já me senti assim, eu preciso fazer parte desse projeto. Eu preciso fazer parte. Tinha até outras situações para mim ir, mas aí eu conversei, eu falei, eu vou fazer parte. Eu gosto de desafios assim novos. Eu sou fascinado em Motivado por desafios. Exato, sou motivado por desafios. E aí quando ele falou assim, olha, é um ano centenário e a gente pretende fazer um estadual bem e passando de fase, algumas fases da Copa do Brasil, e o nosso principal foco no ano é o acesso à Série B. E aí me chamou muita atenção, porque muitas das pessoas, muitos clubes, quando você vai começar a contratar, os caras falam, não, vamos devagarzinho aqui, porque nosso foco primeiro é se manter. Eu acho que primeiro você tem que pensar grande. Você pensar grande, você tem a possibilidade de você conseguir realizar. Você pensar grande, isso não quer dizer que você vai conseguir realizar, mas pelo menos você está pensando grande. Pode até não acontecer aquilo que você almeja, que você deseja, mas pelo menos você está com um sonho assim, eu penso grande. E foi isso que me motivou. E para mim, assim, uma experiência bacana também, disputar um campeonato gaúcho, poder jogar contra Grêmio Internacional. Assim, para mim vai ser muito bom, se Deus quiser. Massa. Mais alguma pergunta? Já parece um gaúcho, né, cara? Já, rapaz, tá toda pinta de gaúcho, né? Já quais são as expectativas para o Rio Grande do Sul? Sim, a cultura né? diferente, o estado, que é uma cultura totalmente diferente da nossa. Já tenho pensado sobre isso também, né? Porque, assim, como você fala, é uma cultura totalmente diferente, clima diferente também, né? Lá é um lugar que faz bastante frio, então a gente tem que pensar em todas essas situações para a questão de adaptação. Logística, né? De logística e tudo. Mas eu acredito que isso não vai ser, assim, empecilho, porque quando a gente tem a vontade de vencer, a gente quer vencer, isso a gente tira de letra, né? A gente passa por
Na verdade, já passei por situações bem mais complicadas e eu consegui se sobressair. E aí, quando eu falo para vocês, a inteligência de você sobressair em situações adversas faz com que a gente consiga obter sucesso. Muitas das vezes as pessoas elas enxergam, não, a cultura é diferente, não, é frio, eu não vou, eu não gosto de passar frio, só eu gosto do meu calor. E aí faz com que você continue parado, sem sair do seu lugar. Porque... Não sai da zona do conforto. Exatamente. E um dos principais problemas não falo nem só do jogador de futebol, mas do ser humano, é a questão de você não sair da sua zona de conforto. Às vezes as pessoas, não, aqui tá bom para mim, eu não pretendo sair daqui. Só que através às vezes, de uma saída sua, você pode abrir outras portas, você pode abrir outros horizontes para você, em questões profissionais, você conhecer pessoas diferentes, porque o futebol, ele é hoje, e vai continuar sendo amanhã, e isso assim vai. Quando eu parar, eu vou ter feito um legado de amizades por onde eu passei, de pessoas. Se eu quiser, não, eu vou continuar no futebol, eu quero ser um executivo, quero ser um diretor, quero ser alguma coisa, quero ser um presidente, sei lá, de algum clube, vou ser presidente. Eu tenho uma amizade dentro do futebol. E se eu continuar só na minha área de conforto aqui, o meu ciclo de amizade vai ser só esse pessoal aqui. É isso. Tem uma... Só mais uma pergunta. Pode fazer. Se você pudesse escolher um atleta para jogar na história do futebol, para jogar do lado, qualquer um da história, enfim, qualquer um da história, quem seria? Olha, eu... Só um, né? Só um, velho, pode ser. Mas eu escolheria o Messi, cara. Eu gosto muito do Messi pelo simples fato de ser um cara, assim, que a gente vê... Um cara que não se envolve em polêmica, é um cara que é muito focado naquilo que ele quer, que ele almeja, né? E, assim, a cada ano que passa, eu vou me tornando mais fã dele. Um cara que você vê conseguiu uma Copa do Mundo, né, praticamente sozinho, onde todo mundo desacreditava, ele foi lá. Copa América. Exato, Copa América, né? Então, assim, é um cara que, assim, eu vejo muito assim como que inspira muitas pessoas, muitas crianças. Tem foco. Né? Que tem foco. Você vê Queria também jogar do lado dele. Também queria. Seria excelente, né? Eu queria jogar do lado do Ronaldinho Gaúcho, que eu sou meio preguiçoso. Eu ficaria na garapa ali só esperando ele dar a bola para eu fazer o gol, pelo menos isso. Carlos, pra gente encerrar, você falou muito sobre a questão do parar. A gente não quer que você pare agora. Seria perder muito o futebol, é perder muito. Mas como é que você pensa nesse parar? Seria parar de ser atleta e seguir numa gestão de clube, ou seria parar e só viver uma vida sossegada em Cariús? Olha, eu acho que, assim, quando você é amante de futebol, claro, eu sempre falo assim, olha, eu jogo futebol, claro que a parte financeira ela é interessante porque a gente precisa, mas eu jogo futebol porque eu sou apaixonado pelo futebol. E a partir do momento que eu perder isso que tem dentro de mim, a paixão pelo futebol, eu vou parar de jogar futebol. Para mim, eu acho que eu não me vejo assim fora do futebol. Claro que eu tenho as minhas coisas por fora, graças a Deus, os meus empreendimentos, mas eu não me vejo fora do futebol. Portanto que eu tenho me preparado, hoje eu tô concluindo um curso agora da Comebol, vou iniciar um curso agora da CBF. De que, treinador? Bacana. Esse da Comebol é executivo, né? E o da CBF. Estou fazendo pela Estácio, gestão esportiva também. Massa. Massa. E aí vou fazer da CBF. Então, ou seja, eu quero me preparar para quando... Não, eu parei. Eu não ter que, depois do pós-aposentadoria, eu ter que me preparar depois. Ou seja, eu já estou me preparando nesse tempo para quando eu parar, falar assim, não, eu quero seguir no futebol. Eu já tenho uma preparação adequada. Aqui eu estou gostando. Exato, não, eu gosto disso aqui, eu me vejo muito na questão na área administrativa, eu gosto dessa... Diretor... eu gosto dessa parte assim, administrativa, gestão também, eu gosto muito, eu acho que eu me vejo assim nessa área aí. Treinador não. Tu tem, só uma última curiosidade aqui, tu tem camisa guardada de algum jogo assim, importante? Tenho. Moldurada? Tenho. Dentro a gente, na minha sala lá no instituto, eu tenho todas as camisas, estão todas molduradas lá na minha sala, porque eu assim, para mí representa muito ali, eu costumo dizer que cada camisa daquela ali é uma história. Né? E a minha instituição, ela só foi fundada, só tá lá em funcionamento por causa daquelas camisas. Então aquelas camisas para mim elas representam muito.
Então é uma sala somente com as camisas, com cada medalha. camisa é uma história, uma conquista. Exatamente. Né? Cada camisa é uma história, uma conquista. É um clube que você passou e que a gente aprendeu. Você vai passando por um clube outro e você vai aprendendo. Aquela que o jogador do Globo rasgou, tu não guardou não, né? Depois eu vou lhe falar quem ficou com essa camisa, viu? Foi ele, talvez, né? O cabo querendo essa camisa. Você acredita que eu não fiquei com essa camisa? Eu era doido pra pegar essa camisa, cara. Mas aí o meu presidente na época o meu presidente falou: essa camisa aqui é minha e vai pra mim. Não me deu a camisa, mas eu queria essa camisa. A camisa histórica, né? A camisa histórica. Vamos fazer uma réplica dessa camisa e rasgar. Não se preocupe não que eu vou combinar com alguém lá do Campeonato Gaúcho para rasgar uma. Então a gente tem vocês têm mais alguma pergunta? Fica à vontade, certo? Show. Não, pra mim tá suficiente. Tá certo. A gente tem um quadro no final do programa que você dá um cartão amarelo e um cartão vermelho. Pode ser para pessoa ou situação. Por que a gente diz isso? Porque não é obrigado a dar uma pessoa para não gerar confusão. Só pra gente explicar, como o Hugo do Vale sempre fala, o LC Galeto já foi árbitro de futebol, o pai dele também já foi árbitro. Eu trabalhei Fez em 2 de jogos. tudo, né? Agora eu vou dizer uma coisa: se eu jogasse se eu estiver jogando com uma rápida, eu ia dar muita risada ali. Só pra você ter uma noção, o Sérgio Alves deu um cartão pra ele. Deu cartão vermelho pra mim, o Sérgio Alves, porque o meu pai já faleceu, né? E teve um jogo Ceará e América, que eu tava na bandeira e meu pai apitando, que teve um pênalti a favor. O Ceará ganhou de 1-0. Mas teve um pênalti a favor do Ceará que o meu pai não marcou. Aí depois, quando terminou o jogo, o Sérgio Alves foi lá pra reclamar ali no centro do campo. Aí meu pai: rapaz, eu não marquei porque eu já estava cansado, eu não aguentava correr até lá para marcar o pênalti. Aí o Sérgio Alves disse: o cartão vermelho é para você. Deu para mim, era para ser pro meu pai não está aqui, eu estou representando e o cartão foi para mim. Mas não precisa dar para mim não, viu? Então aqui é pessoa ou situação, tá? Se você escolher para quem você dá. Uma situação mais amena, uma pessoa também, e o vermelho é uma situação mais grave, uma pessoa também, se você quiser. Clodoaldo veio aqui, deu pro Paulo Sérgio de Oliveira, se levantou aqui, apontou pra câmera e disse: nunca vi o Clodoaldo tão revoltado. Que é o ex-árbitro, né, Paulo Michel Sérgio pro Carpegiani. Foi. Enfim, aí, assim, pode ser situação também, fica à vontade, cara. Não precisa arrumar briga com ninguém, não. Rapaz. Aí a câmera é essa aqui, ó. Tem que fazer isso aqui igual o árbitro? Tem que fazer. Você levava muito cartão, não, né? Antes que eu jogava aqui no futebol cearense? Pouco. Não, assim, esse amarelo aqui, é uma situação bem delicada que eu vou falar aqui para vocês. Mas eu não lembro o nome da pessoa que foi um árbitro também. O ano passado, assim, foi um fato lamentável que aconteceu, Ferroviária e Confiança. E a gente estava jogando e esse árbitro, em alguns momentos da partida, ele me insultou muito, né? E para mim, naquele momento, assim, foi ruim para mim, porque ele falou para mim que não sabia como que eu era um jogador profissional. Então, para mim, foi um momento bem difícil. Então, esse amarelo aqui eu daria para ele, esse árbitro é de Pernambuco, né? Da Federação Pernambucana, eu daria esse cartão amarelo para ele. E espero também, assim, que as pessoas possam rever que, independente da sua profissão, cada um tem seus métodos para poder chegar ali, né? Então, e respeito, né? Exatamente, e respeito, né? E o vermelho... Eita, isso não. Se o amarelo já foi brabo desse jeito, né? Não, esse vermelho eu vou dar para as brigas das torcidas em estádio. Esse é um vermelho que eu tenho que dar para eles, porque assim, eu vejo o futebol é alegria, o futebol não é violência, né? E a gente vê a cada dia o quanto tem crescido essa questão das torcidas, ameaças a jogadores, ameaça a família de jogadores, querendo toda hora baderna, brigando. Eu acho que quando você vai para um estádio, você tem que entender que ali tem crianças que se espelham em muitos jogadores, tem jovens que têm um sonho também a realizar. E acima de tudo, você vai para um estádio, é um lazer, é um esporte que você vai para se divertir, para gritar pelo seu clube, mas não para brigas, agressões, né, ameaças. Então, esse mortes, né, também. Mortes, exatamente, que nem a gente viu agora no jogo do Santos, lamentável que aconteceu, com atletas, com a baderna no meio de rua. Então, assim, é um cartão vermelho que eu dou para esse tipo de atitude, que as pessoas possam, essas pessoas elas possam rever
Esse conceito de ir para um estádio para brigar, para quebrar a cadeira de um estádio. Então, a gente lamenta profundamente uma situação como essa. É uma situação que a gente fica triste porque a cada dia tem aumentado mais, né, tem aumentado cada vez mais, e que a gente sabe que esse não é o futebol. Esse não é o verdadeiro torcedor que realmente tem que ir para o estádio para fazer isso. O verdadeiro torcedor é aquele que vai, que grita, que chora pelo seu time, mas sempre com respeito ao próximo, sempre respeitando os atletas, respeitando as suas famílias, respeitando o próprio torcedor, porque quando você faz isso, você está desrespeitando a si próprio. Não é só o atleta, não é só quem está vendo pela TV ou quem está fora, né? Então, assim, é uma situação bem delicada. Cara, muito obrigado por ter vindo aí na cara do Golcast. Quero agradecer também a Fernanda Alves aqui, o João Paulo Quintela. De novo, Edson Cariús, muito obrigado por ter vindo, viu? E o pessoal aí, segue no @ na cara do Golcast, o Instagram. O YouTube tem mais de 10 mil, né, na cara do Golcast, onde tem todos os nossos episódios, vários cortes também, alguns cortes estão indo para o Instagram. Agradecendo Boins Jeans, que está desde o começo com a gente, também Sabor Nobre, que é nosso patrocinador também, tem Porto Capas, Porto Copos, Efra Mídias, então esse pessoal que está sempre junto com a gente, muito obrigado. E agradecer de novo aqui, esse papo foi maravilhoso. Se quiser deixar um último recado aqui, coisa boa que não seja cartão vermelho e amarelo, manda aí também. Não, só queria agradecer a vocês, né, pela oportunidade, né, tava devendo isso para vocês, já, eu falei que quando eu estivesse em Fortaleza, vocês seriam o primeiro que eu iria conversar com vocês, então fico feliz pelo convite, né, e tá sempre à disposição, que a gente possa seguir, vocês possam seguir com esse podcast aqui crescendo cada vez mais. Eu sou um dos seguidores de vocês, né? Acompanho aí nas redes sociais, sempre tenho acompanhado todos os podcasts que acontecem, todas as matérias, então, assim, queria agradecer a cada um de vocês também por estar aqui nesse momento, e descontraída, né? A gente conversar, um bate-papo, então só agradecer mesmo a cada um de vocês. Massa, meu irmão, obrigado. Então, se liga aí. Semana que vem tem mais, hein? Tchau!